Vamos lá, hoje, gente, a gente vai falar sobre a roda medicinal. Mas, primeiramente, eu sou a Lua Púrpura, sou aqui do inconsciente, sou uma das facetas do inconsciente, faço parceria atualmente com a Lua. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a roda medicinal, porque é uma coisa que me encantou muito quando eu a conheci, mas que depois eu comecei, não rodei com ela ainda, mas eu comecei a vivenciar ela em alguns aspectos. Então eu vou dar um breve overview sobre a natureza de modo geral, que é um dos porquês a roda medicinal ela é tão importante, beleza? Então vamos lá. A roda medicinal ela foi baseada nas observações dos antigos pagãos. Pagãos. O que isso quer dizer? Que aquelas pessoas bem antigas, ancestrais de muitos de nós, observavam o fluxo da terra, o alinhamento da terra, o desalinhamento da terra, as secas, as chuvas, entre muitos outros fatores, o tempo do sol a mais ou a menos, o tempo da noite a mais ou a menos, e por aí foi. Eles desenvolveram, como questão de sobrevivência na época, uma das rodas medicinais. Existem muitas, gente, muitas mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui da roda medicinal do Léo Artesi, que é o xamã, um dos xamãs que ensinou o xamã que é meu mestre, que é o John. Eu vou falar do John um pouquinho mais pra frente, mas já vou deixar aqui também, ou na descrição, ou no primeiro comentário fixado, o Instagram dele, tá bom? Vamos lá. A roda ela é dividida em 4, que são correspondentes às 4 estações do ano. E o que consiste essa roda? Essa roda ela consiste, eu acho que é o principal fluxo dela, para mim, hoje, ela é uma roda mais de cura e de conexão com o Pachamama. Ah, Lua, mas você está falando Pachamama, eu não acredito em Pachamama. Ok. Mãe Terra, Gaia, a divindade que você acredita que tenha esse poder, que tenha essa conexão tão visceral e tão profunda com a Terra. Eu vou em Pachamama. Você pode ir na que você acreditar, beleza? Isso não é um ponto aqui e não vai ser, eu não vou desmerecer Deus nenhum, deusa nenhuma, ou falar que tá errado, que tá certo, não é isso, tá? Então eu vou utilizar Pachamama, você pode adaptar para sua crença e espiritualidade, certo? Continuando. É uma forma da gente se conectar a Pachamama, que é um dos meios mais bonitos de você se autoconhecer. Bonitos não entenda sem complexidade, fácil, simples, não. Bonito porque quando você começa essa conexão tão profunda com ela, você começa a se entender e você começa a não ter mais essa cobrança absurda. Porque primeiro, você entende que você é parte dela, né? Você deriva dela. Porque o mesmo ar que você respira também ela faz a utilização, os mesmos minérios que tem nela tem em você, e o núcleo que tem dentro dela, que faz ela ser viva, que faz ela ser essa manifestação, é o mesmo núcleo que te mantém aqui, que faz você vivo, que faz você ser essa manifestação. Então, eu vou dar o exemplo de pessoas que menstruam, porque eu sou uma delas. Quando você tem uma conexão mais profunda com a Mãe Terra, com Gaia, com Pachamama, enfim, você começa a entender a sua menstruação de uma outra maneira, já começa aí. Já não é mais um sangue sujo, um sangue que você não gosta, um sangue... Não, tem sim suas dores, tem sim os seus percalços para ser percorridos, mas não é mais isso, só isso. Existe uma conexão. E aí, trazendo a Lua nessa equação, você traz essa Lua tão amarrada na menstruação que você começa a perceber, principalmente para as pessoas que têm ela desregulada, que é o meu caso. Uma Lua onde ela vem, por exemplo, cheia e você menstrua, é totalmente diferente do que uma lua crescente, que é totalmente diferente de uma lua nova, que é totalmente diferente de uma lua minguante.
Inclusive, dentro dessas luas, as etapas. Ah, tá no final de uma para outra. É diferente do que tá no começo. Tipo, acabou de entrar. Ou tá no ápice. Tá, tipo, no ponto mais alto que você menstruou. Tudo isso impacta muito. Mas, para além disso, a gente tem, por exemplo, as diferenças de estação. Quando a gente está saindo agora, aqui no hemisfério sul, do verão, e está indo pro outono. O verão, geralmente, só você analisar o que você faz no verão. Geralmente você vai mais pro sol. Até a galera que não gosta de sol tende a ter ele mais presente. Você sente mais calor. Você geralmente está mais aberto ao mundo, mesmo para quem é mais introspectivo, mesmo para quem é mais tímido. Você tende a ter um pouco mais de abertura, tanto para receber como para dar para o mundo. E aí você vai pro outono. No outono você já vira isso. Você já tem dias um pouco mais frios, um pouco mais reflexivos. Você começa a sentir essa necessidade de se voltar mais para si e não tanto estar mais aberto ao outro. Isso já é uma coisa mais englobativa. Que eu estava falando da menstruação, pessoas que não menstruam podiam falar. Então, assim, tem diversas coisas que a gente pode estar falando. Mas a principal delas é que você começa a ter esse tipo de observação diferente. Hoje, muitas das pessoas que procuram Pachamama, elas procuram a partir do olhar de admiração. Ah, eu vou em tal lugar porque é muito lindo. Eu vou lá porque é maravilhoso, as fotos são incríveis, e tem não sei o que, e tem não sei o que lá. Mas quando chega nesse lugar, geralmente pega o celular e tira fotos porque estava lá. Mas não vive aquele lugar. Não sente o pulsar da terra, da água, do vento, da areia. Não se conecta ao mar. É uma coisa que é só para achar bonito. E isso é uma coisa que vem sendo colocada pra gente pouco a pouco até a gente realmente chegar nesse estágio. E eu falo a gente porque recentemente que eu voltei a ter esse contato mais profundo, mais natural, mais visceral, mais gostoso com a natureza de um modo geral. Apesar de eu viver numa cidade cinzenta, né, que é São Paulo, sempre que eu posso eu tô com o pezinho no mar. E quando eu tô no mar é aquela conexão, é aquele meu momento. É aquela ritualística particular. Como também quando eu vou, raramente eu vou porque é mais difícil, mas para as cachoeiras, adoro uma cachoeira. E assim vai, gente. Tem gente que gosta da montanha e tá tudo bem, mas esse gostar geralmente ele é vinculado ao aspecto belo da coisa. E a natureza é bela por si só, em qualquer lugar. Só que cabe a você, naquele momento, trazer esse olhar de aprendizado que os pagões, eles traziam. Por isso que eles construíram essa roda. Porque eles precisavam sobreviver. Hoje a gente não precisa sobreviver, a gente tem comida. Eu estou falando de todos, lógico, a gente tem pessoas, infelizmente, que passam fome, que têm necessidades básicas que são totalmente negligenciadas. Mas, numa linha geral, a gente não precisa mais sair por aí e matar um boi para conseguir comer. A gente não precisa ficar dias e dias e dias andando para conseguir sobreviver. A gente consegue fazer diversas coisas de uma maneira muito mais automática, muito mais ativa, muito mais simples. Muitos de nós, infelizmente não todos, mas muitos de nós conseguem no mercado hoje e comprar algo para comer. E aí tem suas particularidades por ser ruim em alguns aspectos, por exemplo, agrotóxicos e afins. Mas numa questão de sobrevivência, a gente acabou não tendo mais essa necessidade de sobreviver. Então a gente se perdeu. E essa roda, ela fala muito disso, de você se reconectar para você se curar. Passo a passo, dia a dia, momento a momento, situação a situação. Entendendo o ciclo natural da Terra e cada perfeição que ele é.
e não mais indo para a natureza para ver algo bonito. Tendo uma planta de plástico porque ela é bonita. Tem uma planta viva. Cuide da planta. Você vai ver outra beleza. Você vai aprender outras coisas. Então tudo tá ligado nessa teia da vida e em algum momento eu vou trazer isso para vocês, não vai ser agora. Mas eu queria dar esse overview porque é uma necessidade do ser humano de se compreender. Porque justamente a maior tarefa de qualquer ser humano aqui é esse compartilhar, que a gente acabou se perdendo. É esse senso de todo. É esse senso de pertencer à natureza e não ser dono da natureza. Pachamama não tem dono. Então, a floresta ela acaba sendo a nossa mestra, sempre, sempre, sempre. E ao olhar para o ciclo de Pachamama, observando atentamente ele, nós voltamos a observar a nós mesmos. Porque a gente reaprende a seguir esse fluxo, a fluir dentro dele e a entender ele como parte da gente e também ser a gente. Porque a gente faz parte desse fluxo como um todo, mas ele também internamente ele tem as suas atuações. E tirar um pouco desse admirativo. Você consegue admirar? Sim. Mas admirar é uma fração mínima de tudo isso que ela te proporciona, de tudo isso que ela é e de tudo que você pode extrair dela somente observando, sem precisar desmatar, sem precisar matar, sem precisar poluir. Somente observando ela, você consegue extrair lições absurdas, certo? Então, isso é uma parte do xamanismo, né? Eu acho que é uma das principais lições que ele traz. E eu vou falar disso com mais clareza também em outro momento. Como eu disse, aqui é só um overview, é só uma pincelada, é só um entendimento do porquê da roda, antes de eu falar o que é a roda, né? Porque não adianta vocês saberem o que é, se vocês não entenderem por que é. Então, finalizando, é o único meio de se encontrar a essência individual na pluralidade da vida. Então é um dos meios, como eu disse, mais belos de autoconhecimento. Porque você se descobre, e mesmo quando você se descobre em momentos não muito confortáveis, não muito felizes, não muito bonitos, você entende que não é só seu, é natural, vem de Pachamama, também te pertence. Então essa aceitação, esse reconhecimento que vem do xamanismo é uma coisa que me encanta muito. Porque não é que ele torna tudo positivo e belo de forma alguma. Mas ele não te torna um monstro. Ele te torna parte de Pachamama. E Pachamama é uma das deusas, eu até me emociono porque é uma das deusas que tem, assim, uma das lições mais duras que eu já vivi, mas também um dos colos que é sem igual. Né? Você se conectar a ela é surreal. Enfim, já me esqueci aqui. Então a gente se entende na unidade, que chamamos de humanidade aqui pra gente, mas que faz parte da natureza e é natureza. Então, após esse overview, a gente chega, afinal, o que é a roda? A roda é uma organização de conhecimentos, desses que eu tinha falado, dos nativos. Essa aqui do Léo Artese, ela é mais voltada para o nativo norte-americano, mas ele já andou por um monte de lugar. Léo Artese é um dos xamãs que ensinou
o meu mestre em xamanismo, que também é xamã, que é o John, que eu tenho um carinho imenso, conheci ele recentemente para Porto Alegre, São de Porto Alegre. Ele tem um templo de xamanismo e bruxaria lá. Fiz algumas coisas com ele e sou, assim, muito grata. Muito, 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 muito grata, porque essas aulas, elas me libertaram de muitas coisas. Essas aulas, elas me ensinaram muita coisa e me ofereceram a oportunidade de ter um mestre e de ter um amigo que é sem igual, assim. Ele tem o próprio jeito de explicar as coisas, eu não tenho nem como explicar isso, mas é de um jeito tão visceral e ao mesmo tempo tão admirativo e ao mesmo tempo tão honroso, que você começa a entender a natureza a partir dos olhos dele. É uma honra, assim, que eu não tenho nem palavras para poder colocar aqui para vocês. Mas enfim, aprendi com ele. Não era muito a minha intenção entrar no xamanismo, porque eu tinha uma visão muito estereotipada, muito preconceituosa. Mas ele me ganhou um dos workshops que ele faz todo ano, que é de Animal de Poder, super recomendo. Quem quiser, fique à vontade, vai lá no Instagram dele, acompanha ele, que daqui pro final do ano ele deve fazer novamente, que ele falou que vai ter recentemente ele falou que vai ter nova turma de voo da alma, né, que foi o curso que eu fiz, que é o nome do curso. Então, super indico, tá bom? Mas voltando, então a gente vai utilizar a roda medicinal do Leo Artesi, tá? Que ele juntou um monte de informação ali. Como eu disse, eu não vou me aprofundar, gente. Eu vou falar bem básico, bem sucinto. Se vocês quiserem, procurem o John, e do John, vivam essa roda. Não vou nem falar para vocês procurarem outras fontes só, mas vivam essa roda, que eu acho que o melhor jeito de você aprender sobre essa roda é você vivendo ela, tá bom? Voltando. Então, aqui eu vou usar dos nativos norte-americanos, né, aqui para cima do nosso mapa. É uma percepção dessas observações que eles fizeram para crescer, que fazem eles crescerem, que fazem, por exemplo, eles saírem de nômades, virarem sedentários, que fazem eles entenderem o fluxo dos animais, o fluxo das águas, o fluxo dos ventos, o fluxo do sol e por aí foi. E também é muito usado, aí é que eu vou colar, em laboratórios astronômicos, espaços de meditação, de cura, de reza, centros de cerimônias, pontos de fortalecimento de ligação entre o homem e a natureza e toda a criação. Então, aqui essa roda ela pode ser usada, por isso que vocês vão ver que ela tem muita informação, né? A roda em si, ela é muito completa. Por isso que eu falo que viver ela é uma das melhores formas de você entender. Mas ela em si, ela tem informação pra caramba. Então não dá pra você assistir uma aula, seja do melhor cara do mundo, da melhor mulher do mundo, que vão te dar essa experiência. É necessário viver a experiência, eu sempre opto por essas questões, tá? Ela é uma mandala, como eu disse, muito voltada para cura, para proteção e para reconexão com o natural. E também é muito usada para tudo isso que a gente fala ali, de expansão de consciência, de mudanças de vida, você se entender no meio onde você está mudando, principalmente quando você muda de polo, quando você sai do hemisfério norte, vai para o hemisfério sul, ou hemisfério sul vai para o hemisfério norte, e por aí vai. Eu vou falar, gente, algumas correspondências dela, mas a galera bruxesca, calma o coração, porque sim, vão ter diferenças, tá tudo bem, calma, eu comemoro o sabá, tá tudo bem, calma. Só tô falando porque a gente vai ter algumas diferenças e pode gerar algumas confusões e atritos, e não é esse o intuito, é vocês entenderem realmente o fluxo da roda. Então, bora lá. São divididas em 4 partes. Cada parte dela tem o seu elemento natural, que também tem a cor, o caminho, o animal e o clã. O elemento, fogo, água, terra e ar, elemento natural. A cor, que vai variar. O caminho, ele vai ser determinado mediante o que aquela parte da roda está querendo te mostrar.
O animal é a medicina daquele animal que vai reger aquela parte da roda. E o clã também vai auxiliar nesse processo, beleza? O caminho também são 4. Tudo vai ser dividido em 4, tá, gente? Que são sabedorias para cada uma das direções divididas nessa roda, né? Então, dividido em 4, cada uma das direções vai ter um caminho. Que são percorridos, e aqui é muito interessante, porque esses caminhos eles são percorridos consciente ou inconscientemente pelas pessoas. Como assim, Lua? Inconscientemente é quando você não se liga a nada. Não quero fazer xamanismo, não quero fazer nada, vou viver a minha vida. Quando você viver a sua vida, inconscientemente você vai passar por eles. Pode ser que não seja tão legal, com certeza, porque são caminhos muito profundos. Mas você vai passar. Ou de maneira consciente, dentro de caminhos espirituais, que aí cada um vai ter as suas crenças, e vai estar tudo bem, fiquem com eles, não é o intuito aqui doutrinar ninguém pra nada, tanto que eu não sei se é uma doutrina. E também, em sua maioria, quando a pessoa quer se tornar um xamã, aí ela vai fazer esse caminho consciente e muito desenhado da forma que a gente vai conversar nos próximos vídeos, certo? E os 4 clãs, que é aqueles que possuem os conhecimentos ancestrais, dos povos ancestrais, dessas direções, que com as práticas são muito ligados aos elementos de cada uma delas. Então o clã, ele junta tudo, junta todos esses conhecimentos que vieram antes da cor, do elemento, do caminho, do animal. O clã ele junta e traz isso em prática para você. Então a roda medicinal é baseada nisso. A roda medicinal ela roda, né, conforme o ano vai passando, conforme as estações, os equinócios e os solstícios vão acontecendo. E nesse passar você vai vivendo conforme a roda te fala. Mas Lua, as pessoas que fizeram essa roda foram pessoas muito antigas, elas usavam para sobreviver e hoje a gente usa para reconexão. A gente não usa mais ela para sobreviver, em alguns casos até para sobreviver, porque a sobrevivência ela não é ligada somente ao físico. Às vezes a gente está morrendo em outros aspectos e não percebe. Mas em maioria é para reconexão, é para cura. O quanto que essa roda ajuda as pessoas a se curarem, a se entenderem, a se aceitarem, não tá escrito, gente. É algo incrível, incrível. E não tem como eu descrever isso pra vocês. Tem como eu recomendar cursos pra vocês fazerem, pra vocês iniciarem esse conhecimento, mas só vivendo, pra vocês saberem exatamente o que eu tô falando. Tá bom? Por hoje é isso, gente. Se você gostou, deixa um curtir aqui embaixo. Se tem alguém que você acha que vai ficar interessado, compartilha com essa pessoa. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se caso vocês queiram. Se não, tem o meu Instagram e o Instagram do Inconscientes também aqui embaixo, para vocês poderem fazer esses processos de comunicação com a gente, comigo e com a Lua, ou só comigo. É isso. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau.